Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo para conversar um pouquinho sobre uma coisa que eu vejo perguntar muito nos grupos de costura. Quanto que eu posso cobrar por essa peça? Por quanto que eu posso vender? E é uma coisa que a gente tem que pensar com antecedência. É muito chato uma cliente chegar para fazer uma encomenda e a gente não saber dizer para ela por quanto que a gente vai cobrar. Isso pode inclusive afastar o cliente. E aí a gente fica com medo de cobrar demais, de cobrar de menos, às vezes acaba dando um preço mais baixo para não perder o cliente e pode ser que a gente esteja pagando para trabalhar. Então presta bastante atenção nesse vídeo e fica até o final que a gente vai fazer um exemplo que eu acho que muita gente vai perceber que na verdade não está conseguindo ganhar dinheiro da forma correta. Bom, o que a gente tem que considerar na hora que a gente vai calcular o preço de uma peça? São várias coisas. Por exemplo, diferentes cidades, e às vezes até numa mesma cidade, diferentes bairros, têm às vezes um custo de vida muito variável, e isso influencia no poder aquisitivo das pessoas que vão estar comprando a sua peça e no valor que você pode vender. Da mesma forma, o público-alvo. Então, você precisa conhecer os seus clientes e ter uma noção de quanto que eles podem pagar, de quanto que eles ganham. Porque se você, por exemplo, tiver clientes que moram no mesmo bairro que você, que é um bairro mais pobre, um bairro mais da periferia, e quiser cobrar um valor absurdo numa necessaire, porque você viu uma necessaire no shopping, numa loja super cara e ela custava R$ 90, e aí você quer cobrar R$ 90, você não vai conseguir vender. A gente tem que ser realista de acordo com o nosso público. Você também deve considerar qual que é a sua capacidade de produção diária e mensal. Então, o mesmo tipo de peça tem que custar mais caro se ele levar mais tempo para ser produzido, porque você vai conseguir produzir menos quantidade no mês. Outra coisa a se considerar é a qualidade do seu serviço. Se você é uma costureira iniciante que ainda tem peças que não são tão perfeitas, talvez você precise cobrar um pouco menos, porque o seu serviço vai ter ali um defeitinho, né? Então, não dá para você cobrar o que um profissional de muitos anos cobraria. Outra coisa muito importante é o custo dos materiais, que pode mudar muito de acordo com a cidade que você está, ou se você compra pela internet, a gente vai falar mais disso. E qual que é a renda que você deseja ter no final do mês, ou que você precisa ter no final do mês para se sustentar e sustentar seu ateliê. Como que a gente vai calcular, então, o preço de venda de uma peça? Para eu saber por quanto eu vou vender, eu tenho que saber o quanto que essa peça me custou. E aí, o preço de custo da peça, ele tem várias coisas envolvidas. Por exemplo, eu comprei tecido, que pode ter sido por metro ou por quilo, para poder fazer aquela peça. Isso teve um custo. Comprei outros aviamentos elásticos, zíper, velcro, botão, viés, essas coisas pequenininhas que às vezes a gente esquece de contabilizar o valor, mas que a gente precisa considerar no custo da peça. E aí a dica que eu dou para vocês é o seguinte: toda vez que vocês comprarem tecido ou algum aviamento, deem um jeito de deixar anotado no próprio tecido, no próprio aviamento, quanto que aquilo custou. Porque depois você perde a notinha. E às vezes você comprou, por exemplo, um pacote com 10 zíperes daquele tamanho, porque você ia usar um e os outros ficaram lá guardados. Na próxima peça que você vai pegar um daqueles que está guardado, você já não lembra mais quanto que custou aquele zíper. Então, é importante a gente ter isso anotado sempre. E tem também alguns custos que eles às vezes ficam ocultos e que a gente esquece de considerar. Por exemplo, você gasta energia elétrica para poder operar a sua máquina. A máquina ela precisa passar por uma manutenção periódica, uma limpeza, colocação de óleo, ou até mesmo ir para uma assistência técnica. Quanto mais você usar a sua máquina, maior a chance dela precisar de manutenção. As agulhas quebram de vez em quando, você precisa trocar. A linha, dificilmente você compra linha para uma peça, né? Você compra um rolo grande que dura ali várias peças, mas que teve um custo também. E um custo oculto muito importante que a gente se esquece é que a gente se deslocou para poder comprar esses materiais. Então, você foi na loja, gastou com ônibus, gastou com Uber para poder comprar tudo aquilo e ficou um tempo lá na fila, né, esperando ser atendido, esperando cortar aquele tecido. Às vezes a gente perde uma manhã inteira, uma tarde inteira só para comprar os materiais que a gente precisa. Então, esse deslocamento também impacta no fato de que você vai conseguir trabalhar menos horas naquele dia sentado na máquina.
Outra coisa que a gente deve considerar no custo da peça é quanto que vale a sua hora de trabalho. E aí a nossa hora de trabalho ela deve ser calculada baseado no quanto que você quer ou precisa ganhar no mês e quantas horas que você quer e vai poder trabalhar por dia. Como que a gente faz essa conta? Vamos dar 2 exemplos aqui. Vamos supor que você gostaria de ganhar R$ 2.000 por mês e que você pode trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana. Então, está trabalhando aí de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde. Isso dá por volta de 160 horas por mês. Para ganhar R$ 2.000, então, o seu salário por hora tem que ser R$ 12,50. Agora, vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que você precisa ganhar mais, você quer ganhar R$ 3.500 por dia, mas você só pode trabalhar 6 horas por dia, também 5 dias por semana, porque você tem, por exemplo, um outro emprego. E aí isso dá 120 horas por mês. O seu salário por hora ele vai ter que ser R$ 29,16. Então, é muito importante a gente ter em mente quanto que a gente quer ganhar por hora, para a gente ter uma noção na hora de cobrar. E isso vai de cada uma. Claro que R$ 2.000 morando numa cidade do interior é muito diferente de R$ 2.000 para quem mora em São Paulo, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, tá? Mas a gente tem que levar em conta a nossa realidade e a nossa ambição também de quanto que a gente quer ganhar. E outra coisa que a gente precisa considerar é quanto tempo que a gente gasta em cada peça. E aí isso vai ser muito variável, porque tem peças mais simples, tem peças mais elaboradas, tem costureiras menos experientes, tem costureiras mais experientes, tem coisa que parece super fácil de fazer e dá um trabalho danado, tem coisa que não parece tão difícil assim, mas dá um trabalho danado, geralmente dá trabalho. E tem dia que a gente não está bem, que a gente leva muito mais tempo. Então, você tem que considerar tudo isso e ter uma ideia da sua média. E aí, gente, cuidado, porque às vezes a gente fica pensando no tempo que a gente gastou com aquela peça, como o tempo que a gente ficou sentada na máquina de costura. E não é só isso. A gente levou tempo para cortar o tecido, e às vezes isso dá um certo trabalho. A gente levou o tempo de costurar a peça sentada lá na máquina. Depois a gente fez aquele acabamento final, que é às vezes pregar um botão à mão, cortar aquelas linhazinhas que estão sobrando, né? Dar aquela acertada final na peça. A gente gastou um tempo para passar e embalar a peça, dependendo do que for. A gente gastou aquele tempo para ir lá na rua comprar os materiais. E dependendo do que você produz, você tem um tempo às vezes grande para atender o cliente. Por exemplo, se você faz roupas sob medida, você tem o atendimento, tira as medidas da cliente, depois ela vem, experimenta, né? Você faz ajustes. Então, tudo isso também é um horário que você para, né? Levanta da máquina, para lá atender. Então, você tem que considerar, né, isso no tempo que você gastou para fazer aquela peça. Então, agora, vamos dar um exemplo de como que a gente vai calcular e vamos usar um exemplo que está muito na moda por conta do coronavírus, que são as máscaras em tecido, tá? Vamos ver se com esse exemplo didático vocês vão perceber se vocês estão ganhando dinheiro direitinho com as máscaras ou pagando para trabalhar. E eu quero que você deixe aqui nos comentários qual que foi a sua conclusão. Então, vamos supor que eu vou fazer uma máscara de tecido no modelo que eu ensinei aqui no canal, que eu vou deixar linkado. E aí, essa máscara ela é de tricoline, ela em 2 camadas de tecido, e o tricoline que eu comprei custou R$ 20 o metro. A gente sabe que os preços estão aumentando nessa época de alta demanda e que tem uma variabilidade muito grande, tem tricoline desde R$ 10 até quase R$ 30. Mas vamos supor que eu comprei por R$ 20 o metro, e com o metro eu consigo fazer 17 máscaras nesse modelo. Tá? Então, só de tecido, por máscara, eu vou gastar R$ 1,18. Eu também vou gastar elástico, e aí um rolo de 100 metros eu consegui comprar por R$ 35. Cada máscara vai gastar ali por volta de 40, 50 centímetros, vamos colocar 50 para a gente ter uma margem. E aí, então, por cada máscara eu vou gastar 18 centavos de real. Além disso, eu tive que ir na rua para poder comprar esses materiais. Eu gastei com a passagem de ônibus para ir e para voltar. Isso foi R$ 7. E aí, eu vou fazer para essa cliente que me pediu 10 máscaras. Então, eu vou dividir esse valor de R$ 7 por 10. Desculpa, dividir aqui por 17. Mas para a gente ter uma noção. Para eu não esquecer do valor de compra do material. Então, divido o valor da passagem pelas minhas 17 máscaras, no caso. Vamos supor que a cliente lá me encomendou 17 máscaras, ok?
Eu também gastei linha, energia, a máquina se desgastou. Isso é muito difícil de calcular o real por peça. Você vai ter que talvez pegar a conta de energia do mês e comparar de um mês antes de você começar a costurar, se você faz isso em casa. Ou se você tem um ateliê próprio, aí todas as despesas daquele ateliê, elas têm que entrar aqui. Então, aluguel, internet, energia, tá? Então, vamos colocar aí um custo de 20 centavos por peça dessas outras coisas. E aí, até agora, essa máscara está custando R$ 1,97. Agora, vamos considerar quanto que eu quero ganhar, né? Então, vamos supor que eu sou aquela costureira lá do primeiro exemplo que queria ganhar R$ 12,50 por hora para poder ganhar R$ 2.000 no mês. Bom, vai depender de quanto tempo eu gasto para poder fazer uma máscara. Vamos supor que eu sou muito treinada e eu consigo fazer 10 máscaras por hora. Gente, não é fácil atingir esse número. Se você fez máscaras de tecido aí por esses dias, me conta aqui quantas máscaras você consegue fazer por hora. Deixa isso nos comentários para a gente ter uma noção. Fazer 10 máscaras por hora não é fácil, considerando que você tem que cortar o tecido, costurar, montar o elástico, né, finalizar, às vezes até embalar, talvez. Então, não é fácil. Vamos supor que você conseguiu fazer 10 máscaras por hora, então custou aí o seu tempo de trabalho R$ 1,25. A gente precisa acrescentar um tempinho adicional, porque a gente foi na rua para comprar o material, a gente precisou passar, a gente vai precisar talvez embalar em saquinhos individuais, imprimir aquelas instruções, né, de como cuidar da máscara, lavar, passar, atender a cliente, parar para responder o WhatsApp dela, parar para atendê-la quando ela vier, né, buscar as máscaras, receber. Vamos colocar tudo isso daí, né, mais uma hora e acrescentar aí um custozinho pela máscara. E aí, o custo do material que tinha dado R$ 1,97, o custo do trabalho está dando aí R$ 2,50 e deu R$ 4,50 por máscara. E aí a gente se pergunta, mas tem gente vendendo máscara a R$ 3,00. Como que essas pessoas fazem? Ou elas conseguiram um material muito mais em conta, o que está difícil, ou essas pessoas estão valorizando muito pouco a hora de trabalho delas. Eu entendo, no momento do desespero, as pessoas perdendo emprego, caindo as vendas, as pessoas querendo trabalhar por menos. Mas vender uma máscara por menos de R$ 4,50 é valorizar muito pouco o seu trabalho. Então, a gente precisa pensar em tudo isso, tá bom? Eu gostaria de saber o que vocês acham, ouvir a opinião de vocês no comentário. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você se inscreva no canal e deixe seu like, ok?